Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, a vida da sua família e que hoje você possa ser alcançado aí pela palavra do Senhor. E o nosso texto base hoje, meus queridos, é Mateus capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Eu os farei pescadores de homens. E nós já conversamos num vídeo anterior sobre como identificar o chamado de Deus na nossa vida. E para hoje eu resolvi vir conversar com vocês acerca de um dos ministérios que podemos cumprir nessa vida de forma leve, de forma abençoadora e de forma com que possamos alcançar vidas e transformar vidas através do chamado de Deus. Então, fique comigo até o final desse vídeo para que você aprenda junto comigo o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, aonde quer que você esteja, tá, meus queridos? E lá em Mateus, capítulo 19, verso 14, diz assim: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Nesse texto aqui, meus queridos, Jesus, né, estava lá na multidão e os discípulos começaram a impedir que as crianças chegassem até Jesus. E o que aconteceu? Jesus disse, né? Não, não impeçais as crianças. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Nesse contexto aqui, meus queridos, nós vemos o quê? Na verdade, Jesus, ele usou o exemplo criança, mas esse criança pode ser retomado não somente a criança mesmo, mas aquele novo convertido, né? Aquela pessoa que está recém-convertida, aquela pessoa que recém aceitou o evangelho, o Espírito Santo de Deus tocou o coração dela. Então, que essas pessoas sejam cuidadas, elas são os cordeirinhos do Senhor. Que possamos cuidar das pessoas, cuidar um dos outros, né, meus queridos? E, principalmente, né, viver esse chamado que é cuidar das nossas crianças. E para isso, eu quero fazer uma breve assim, menção às mães que cuidam dos seus filhos e muitas das vezes se sentem cansadas, se sentem sobrecarregadas, né? E saibam que Jesus, ele diz que vinde a mim, vocês que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meus queridos, cuidar do outro nunca é fácil, nunca é uma tarefa fácil. Cuidar de outra pessoa, seja ela um esposo, seja ela um parente, seja ela seus filhos, sempre vai demandar muito de nós, né? Então é normal que você se sinta cansada, que o seu corpo sinta-se exausto, mas não deixe de viver esse chamado lindo que é cuidar dos seus filhos com amor, vivendo do jeito que o Senhor nos orientou a viver, que é o quê? Levar a palavra dele a vidas que estão ao nosso redor. Porque, meus queridos, esse é um ministério muito lindo. Ser mãe é um ministério muito lindo. Ser mãe, avó, enfim, aquela pessoa que cuida de uma criança, aquela pessoa que educa uma criança. Então, ela sempre se sente exausta, se sente cansada. Tem muitas coisas que a pessoa não sabe como lidar, como ensinar.
né? Eu falo para vocês por experiência própria. Eu tenho uma criança de 2 anos de idade e não é fácil, meus queridos. A gente, quando está grávida, a gente imagina, nossa, vai ser, como que vai ser, né? A gente tem aquela ansiedade. Mas, depois que a criança nasce, são desafios diários. E se a mãe não entregar essa exaustão, esse cansaço nas mãos do Senhor, o que acontece? A mãe fica cansada, sobrecarregada e falta ali aquele brilho para talvez pregar para o seu próprio filho, para levar a palavra de Jesus até o seu próprio filho. Então, eu quero junto com vocês compartilhar essa palavra para as mães, como eu já disse, né? Em especial as mães, mas também a todas as pessoas que educam aí as crianças, seja você um professor, seja você uma avó, um pai, enfim, que Deus possa dar a você o refrigério que você precisa e a sabedoria necessária para que você leve educação, disciplina aos seus filhos, mas também que você apresente a eles o amor de Cristo, né? O domínio próprio, enfim, os frutos do Espírito Santo. E isso, meus queridos, começa desde pequeno. Você pode, até mesmo antes do seu filho nascer, você já pode pedir a Deus, já ore, peça ao Senhor que já prepare você, prepare os seus filhos para viver nesse mundo. Não tenham medo de ser mãe nessa geração. Saibam que em todo tempo, ser mãe, cuidadora, enfim, né? Quando eu falar mãe aqui, vocês sabem que é para todos que educam. Ser educador, meus queridos, em todo tempo demanda um grande desafio, né? Porque você vai estar formando uma criança, você vai estar gerando um ser humano. Então isso é muito desafiador, mas ao mesmo tempo isso é gratificante e é um ministério, meus queridos. Você administrar ali, você zelar por alguém, você cuidar, isso é muito lindo, é muito inspirador mesmo. Então, meus queridos, Deus, ele disse, ele disse que não precisamos carregar os fardos sozinhos. Ele diz que nós podemos o quê? Colocarmos aos pés da cruz, entregarmos os nossos fardos, as nossas preocupações, os nossos desafios diários na mão do Senhor. Então, sempre que você não souber como agir numa situação, leve isso ao Pai e fale com Ele de uma forma simples. Senhor, eu quero educar os meus filhos na tua presença. Nós não sabemos tudo, por isso, meu Deus, entra com a tua providência. Usa a minha voz para levar o teu amor às crianças que estão sendo conduzidas por mim. Então, meus queridos, isso deve ser uma oração que nós podemos fazer para que esse ministério, meus queridos, que é pregar para as nossas crianças, seja um ministério abençoador nas nossas vidas. E não existe nada mais recompensador do que a gente transformar a vida dos pequenos, meus queridos. Então, deixe vir a mim as crianças e não impeçam. Então, fale do amor de Jesus. Se você tem uma criança pequenininha, fale para ela. Mesmo que ela pareça que não está entendendo, fale de uma maneira simples, de uma maneira que ela vai compreender ali no dia a dia. Depois que ela for crescendo um pouquinho, você pode
contar uma historinha e cantar uma musiquinha, né? Por exemplo, aqui na minha casa, eu trabalhei a historinha de Jonas. Você não vai pegar o capítulo inteiro de Jonas e ler a história inteira de Jonas para a criança, que ela não vai parar, ela não vai prestar atenção. Mas o que a gente pode fazer? Desenha um peixinho lá, faz um peixinho, mostra o peixinho, fala, olha aqui o peixinho. E vai contando devagar, fala, olha, o peixinho, ele vive lá no mar. E você sabia que teve uma história que um homem, ele foi chamado para pregar o evangelho. E certo dia ele ficou com muito medo desse chamado. E ele foi e fugiu. E ele entrou no barco e o barco começou a querer afundar, veio uma tempestade e eles decidiram jogar o homem no mar. E então um grande peixe veio e engoliu aquele homem. E ele passou 3 dias, aí vocês podem falar, 1, 2, 3 dias na barriga do peixe. E vocês vão conversando com a criança e fala, olha, e ele orou, ele pediu o Papai do Céu para que o Papai do Céu ajudasse, perdoasse ele. E ele foi perdoado. E o peixe jogou ele lá na praia e ele cumpriu o chamado. E aí, meus queridos, vocês podem pesquisar uma musiquinha que cante sobre isso e coloca para essa criança. Assim, vocês, 1 vez, 2 vezes na semana, que vocês trabalharem isso de novo, a criança vai memorizar aquilo ali, ela vai aprender e ela nunca mais vai esquecer dessa historinha, tá, meus queridos? Então, não tenham medo. Eu trouxe esse exemplo aqui, como que vocês podem falar, né, para as crianças. Mas é claro, cada criança tem a sua idade, de acordo com o que for crescendo, se for um adolescente, você pode convidar esse adolescente, vem cá, vamos assistir um vídeo junto sobre esse personagem. Você conhece esse personagem? Vai pesquisando junto com a criança, com o adolescente e tente fazer com que aquele momento seja um momento lúdico, um momento de brincadeira, mas que ao mesmo tempo você ensina a palavra do Senhor para o seu filho, para o seu neto ou para quem você convive. E peça a Deus quando você for fazer isso, para que o Espírito Santo de Deus te instrua a fazer isso. E outra coisa, meus queridos, fale palavras abençoadoras aos seus filhos. Diga para os seus filhos o quanto eles são amados por você, o quanto eles são amados pelo Pai. Não tenham medo de mostrar o amor que Cristo fez na cruz por nós. Não tenham medo de falar sobre isso para os seus filhos. E creiam que o Espírito Santo de Deus já vai trabalhando na vida daquela criança. E faça com que o seu lar seja um lar de paz, um lar de amor, um lar abençoador. Certo, meus queridos? Porque mesmo que você se sinta cansado, sobrecarregada, o seu filho, a sua filha, a pessoa que você cuida, ela precisa ter você como referência. Ela precisa ver você como um adulto que transmite paz, que transmite amor e que faz com que ela possa conhecer o Evangelho. Então, assim, muitas das vezes o ministério de ser mãe é um ministério sem reconhecimento, porque muitas das vezes a mãe fica cansada, porque tem uma dupla jornada, né, meus queridos? Às vezes a mãe trabalha fora, às vezes a mãe chega em casa, tem que dar conta de tudo, tem que educar a criança, tem as etapas da vida da criança. Então, peça ao Pai para que o seu ministério seja um ministério reconhecido pelo Pai, que seja um ministério no qual você aceita que você tem desafios, que não é um ministério fácil, mas que o Pai te dê a autoridade necessária, te dê
o domínio necessário para que você eduque e transforme vidas, tá, meus queridos? E não se sinta incapaz de realizar esse chamado, tá? Se Deus colocou uma criança na sua vida, é porque você é capaz. Você é capaz. Então repita comigo: eu sou capaz. Eu posso, porque Jesus disse que eu posso. Seja o canal de bênção para a vida dessas crianças que habitam, que vivem aí com vocês, tá? E eu tinha trago aqui para vocês esse livro Pescadores de Criança, porque eu achei esse livro lá na minha igreja, lá na salinha das crianças. Aí eu falei com o pastor assim: pastor, me empresta esse livro, porque eu também sou mãe e eu quero aprender. Então temos aqui explicações muito práticas mesmo de como a gente pode falar de Jesus para as crianças. E eu quis resumir aqui nesse vídeo, né, como eu faço aqui em casa e como você pode fazer aí na sua casa. E eu vou tentar resumir o breve aqui para vocês, tá? Então, o culto nas igrejas, muitas das vezes, a gente pensa que não está sendo oferecido da maneira adequada para a criança. Mas não deixe de levar os seus filhos até a igreja. Mesmo que aí onde você more não tenha, às vezes, uma salinha específica para criança no horário do culto, não deixe de levar. Ah, mas a criança é pequena, pode fazer bagunça, não se importe com isso, tá? Leve seus filhos para a casa do Senhor. O exemplo de você estar levando eles para a casa do Senhor, isso daí eles já estão aprendendo. Eles já estão tendo você como referência. Eles já estão vendo que você está fazendo algo de exemplo para eles. Os discípulos fizeram mal tentar repreender, né, as crianças. Eles tentaram repreender, mas Jesus amava aquelas crianças. E Jesus quis o quê? Mostrar para eles que o reino de Deus, ele é semelhantemente a quê? A simplicidade que é as crianças, meus queridos. Então, nós precisamos olhar as crianças e buscar em Deus sermos simples diante do Pai, como uma criança. Uma criança, quando vai chegar diante de nós, ele chega com amor, com carinho, ele quer atenção. Então, que possamos também nos achegar a Deus assim, nos achegar a Deus com toda a sinceridade do nosso coração, com toda a mansidão de uma criança, sabendo que nós temos muito a aprender nesse mundo e nós temos muito a ensinar, tá, meus queridos? E só para finalizar, quando eu estava na sala de aula, eu já trabalhei com crianças, né? Eu dava aula numa escola integral de 1º ao 5º ano. E a minha turma era uma turma de 4º ano. E os meus alunos, eles eram muito agitados, muito agitados. E no início, eu era recém-formada, né, meus queridos? Então, você não tem experiência ainda para lidar com aquele monte de criança. Então, o que eu fazia? Eu orava, eu pedia a Deus, falava: Senhor, me dê autoridade para lidar com essas crianças, para que eles me respeitem, para que eles me ouçam, para que eles aprendam o que eles precisam aprender. E sempre quando eu chegava na sala de aula, eu procurava demonstrar amor a eles, mas eu também demonstrava essa firmeza, né? Sempre falar assim, sim, não, não, que é o que a Bíblia nos ensina. Quando uma coisa pode, é sim, quando não pode, é não. Seja firme aí com seus filhos e creia que no final você vai colher os frutos, tá, meus queridos? Porque a educação, como eu disse,
educar, lidar com crianças. É uma rotina que deve ser diária. Então você deve ser um exemplo para a criança, você deve anunciar a palavra de Deus de uma forma leve e sempre que eu podia na sala de aula, eu falava de Jesus para eles de uma forma dentro do contexto escolar que eu poderia falar, mas eu falava e todos eles aceitavam a palavra de Deus e sabiam que no momento assim, às vezes de briga, que eles queriam brigar, eles lembravam disso, sabe? Que a gente deve ter o domínio próprio. Então vai ensinando aí os frutos do Espírito Santo para as suas crianças. Que paciência, você deve ser paciente, você deve ter domínio próprio. E vai explicando sobre o amor, sobre a mansidão. E creia que o Espírito Santo de Deus, ele age, meus queridos. Ele age. E na época eu colhi não, né? O Espírito Santo de Deus abençoou que quando foi chegando mais no meio do ano, todas as crianças já estavam mais calmas, eles já tinham aprendido mais a lidar um com o outro, já não queriam tanto discutir, brigar. Então, assim, é a gente acreditar, é acreditar mesmo que a gente fazendo a nossa parte, o Espírito Santo de Deus faz a parte dele. Então, se você tem filhos aí, mais de um filho, que às vezes eles brigam muito, não esqueçam de falar para eles do amor de Jesus, de falar, olha, aqui eu não aceito brigas, no nosso lar não há contendas, não há brigas, o Espírito Santo de Deus, ele não fica feliz quando vocês brigam. Então fale para as crianças mesmo, expliquem por que elas não podem brigar, que são irmãos, e fala, meus queridos, do amor de Jesus sempre que você puder para os seus filhos, tá bom? Então, vamos encerrar, né, com uma oração, pedir a Deus que abençoe grandemente a vida das mães, a vida dos avós, dos educandos aí que estiverem assistindo esse vídeo. E se você ainda não for mãe, creia que Deus, ele pode transformar a sua vida através do nascimento de uma criança. Então não tenha medo de ser mãe, não tenha medo de ser pai, tá? Porque dia após dia o Senhor vai ensinando pra gente que não precisa ter medo. O chamado de Deus, meus queridos, é a gente não ter medo. O ministério é só você fazer, porque o cumprir é só você ir, porque o cumprir Deus já vai cumprir. Quando for o plano dele nas nossas vidas, ele já vai cumprir. A gente só tem que ter o nosso coração aberto e orar e não deixar de se humilhar diante do Pai, porque ele fará acontecer nas nossas vidas o querer dele. Certo, meus queridos? Então vamos orar. Senhor Deus, entregamos a Ti, ó Deus, esse ministério lindo que é o ministério de educar uma criança, seja mãe, pai, avó, enfim, Senhor, professor. Pedimos a Ti, ó Deus, que neste dia pessoas possam ser alcançadas pela Tua palavra. Ó Deus, leve refrigério à vida das mães que se sentem cansadas, sobrecarregadas, Senhor, que elas possam crer, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus habita na vida delas e que Jesus, ó Deus, prometeu que o Senhor levaria todos os nossos fardos, ó Deus. Não permita que essas mães deixem de educar os filhos na Tua presença, meu Pai, por falta, ó Deus, de descanso, mas leve, ó Deus, o alívio, a alma, o corpo delas, ó Pai. Pedimos ainda, Senhor, em favor de famílias, ó Deus, famílias desestruturadas, famílias, ó Deus, que vivem no caos, famílias que vivem brigando. Senhor, repreenda, Senhor, esse mal. Não permita, ó Deus, que o lar se torne um lugar, Senhor, de batalhas, ó Deus, mas que se torne um lugar de paz. Ó Deus, no nome de Jesus,
Nós cremos no poder do Senhor, meu Deus, para transformar, ó Pai, lugares em bênçãos. E, ó Deus, a pessoa que estiver ouvindo esta palavra, Senhor, que creia, Pai, que o lar dela é do Senhor e que nada, ó Deus, venha impedir o teu agir neste lugar. Entregamos diante de Ti, Senhor, a vida das crianças. Ó Pai, que as crianças possam ser alcançadas pelo Senhor. Que o Teu chamado, Deus, para as vidas delas seja um chamado, Deus, abençoador. Que elas possam ser, ó Deus, amadas, reconhecidas, ó Deus, como cordeirinhos, ó Pai, que precisam ser entregues à Tua presença, meu Pai. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. E você, meu querido, minha querida, não se deixe de inscrever no canal. Creia que o Senhor, Ele quer falar grandemente ao seu coração, tá? Seja abençoado, seja abençoada. E mamãe, faça o seu melhor. Creia que o seu filho, ele te ama de todo o coração. De todo o coração. E que você não se cobre tanto. Você está sendo a melhor mãe que seu filho poderia ser. E se você sente que você pode melhorar mais ainda, peça ao Pai que Ele faz acontecer na sua vida. Um grande abraço, fique com Deus.